então uma sequência de ímpares. 1, 3, 5, e aí vai. O primeiro termo é 1, a razão é exatamente o próprio 2, mas nós estamos falando agora de números ímpares. Então, a sequência sexagésima, ó. Então, eu quero encontrar esse sujeito aqui, o A60, e aí é só lembrar que aqui vai ser o A1 mais 59 vezes 0. Trocou, automaticamente você já tem um indivíduo que ocupa a casa aqui 60 na minha sequência. 1 mais 59 vezes 2. O A, 60, então vai corresponder a 59 aqui multiplicado por 2, eu vou ter quanto? Vou ter 118. 118 mais 1, 119. Ok? Então, esses probleminhas aqui, com essas características, são muito mais fáceis. E, na verdade, você só precisa lembrar que está usando a fórmula do termo geral. Então, ó, atenção aqui na fórmula, para não esquecer. E aplicando ela sempre que possível. Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Esse outro problema, você já tem uma característica um pouco diferente, mas que também relaciona algumas informações que nós podemos já detalhar, que é a razão, que é o primeiro termo. E aqui no caso, ele se refere a um termo de posição enésima, né, igual a 44. Quer dizer, quando ele perde a posição de um certo número e não diz qual é essa posição, você está procurando o valor, a posição n. Então, se você está procurando a posição n, é a posição referente a n. Então, esse AN, na verdade, para você, ele vai ser o próprio 44. Como a gente tem, então, essa informação, a gente automaticamente sabe que a nossa incógnita é n. Então, se eu tenho a razão, se eu tenho o primeiro termo, e se eu tenho no enésimo termo uma posição, né, na sequência dada por 44, quando eu vou lá na fórmula do AN, automaticamente eu vou ter elementos para estar substituindo na minha relação. Então, aqui, por exemplo, nós temos o quê? O próprio AN está valendo aqui 44. O A1 nós sabemos que é 4. Aqui eu vou ter uma incógnita que é o n, que vai ficar n-1. E a razão ali da gente é 5. Aqui, então, a gente só tem que fazer um cálculozinho, né, envolvendo uma equaçãozinha de primeiro grau. Eu vou fazendo aqui de forma rápida. 4 passando aqui para o lado esquerdo vai ficar 40. Tá? 44 menos 4, 40. Que é igual a 5n menos 5. Eu também poderia passar o 5 dividindo se eu quisesse, mas eu optei por multiplicar aqui no parênteses, tá? Processo distributivo. Esse 5 vai vir para cá, vai ficar 45. 40 menos 5 passando para o outro lado vai ficar mais 45, que é igual a 5n. Conclusão é que o n é igual a 45 sobre o 5. E nós sabemos que isso vai dar o equivalente a 9. Ou seja, o termo 44, na verdade, é o termo de nona posição. Ok? Então, é isso que você está fazendo nesse tipo de problema. Veja que é um problema, novamente, com o termo geral. Vai lá. Aqui você agora tem um problema que foi dado a razão, o A na posição 17, né, o termo 17ª posição, e você quer o A1. Então, observe, informações aqui você já tem, fórmula para poder desenvolver isso você também já tem, porque você tem que o A17, você pode representar uma fórmula geral para o A17, que é o A1 mais, lembra, de 1 para 17, tem 16 passos, 16 vezes R. Se o A17 você já dispõe, então vai trocando. Se o A1 você já sabe que é o que você está querendo, então lógico que você não vai substituir por nada, vai ficar só repetindo aqui. E aqui eu tenho 16 multiplicado pela minha razão. A razão é 1 sobre 4, então isso aqui vai possibilitar que você faça uma simplificação. Tá? Essa simplificação, na verdade, a gente pode fazer aqui. Ó. 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. Então eu tenho que 21 é igual a 1 mais 4. Se aqui eu quero encontrar o A1, basta passar esse mais 4 para lá, então eu tenho 21 menos 4, que é igual ao A1. Conclusão, o A1, na verdade, vai ser igual a o número
17. Ok? Então, nesse caso, a gente encontrou aqui o primeiro termo da sequência. Como ele só está pedindo isso, não tem o que você mais solicitar. Não precisa nem escrever sequer sequência. Mas, se tivesse outra solução, outra pergunta, poderia ter ou acontecer isso. Aqui você tem um problema similar ao que foi colocado no 11, apesar de ter sido colocado de forma diferente, porque você tem a razão, você tem um A1 e você tem o último termo. Então você tem de novo aquela ideia do AN, o AN é igual a 16, tá vendo? Então, aqui, quando ele pergunta quantos termos, automaticamente ele está perguntando ó, o N. Porque se ele pergunta quantos termos eu tenho, até essa sequência aqui, que é o último, eu vou encontrar exatamente o N. Então, quer dizer, trocando na fórmula do termo geral, lembrando que esse processo nós já fizemos aqui de forma similar, quer dizer, eu estou encontrando o N, só que a pergunta aqui foi diferente, ele perguntou a posição. Mas essa pergunta, ela corresponde à mesma coisa que está sendo feita aqui, tá certo? De forma também diferenciada, esse problema de cima e esse problema de baixo correspondem ao mesmo linha de raciocínio. Por exemplo, aqui ele já deu tudo detalhado. Aqui não, aqui você tira. Quem é o A1? O A1 é 5. Quem é a razão? A razão, ó, lembrando que é a nossa subtração aqui, então eu vou ter também que é 5, porque 10 menos 5 vai dar 5. E quem é o enésimo termo? Ah, o enésimo termo vai ser o 785, porque ele é o último termo aqui da minha sequência. Bem, aí segue então a mesma linha de raciocínio daquele anterior. Eu vou só montar aqui para a gente poder prosseguir, tá bom? Então, ó, o AN é igual ao A1 mais o N menos 1 vezes a razão. O AN é o seu enésimo termo, então 785 é igual ao 5 mais o N menos 1 vezes o 5. Aqui agora é só passar os termos para lá, passar esse 5 aqui se quiser, ou passar ele dividindo, ou então multiplicar no parênteses para depois resolver a equação do primeiro grau, e aí você vai ter uma solução aqui fácil, né, de encontrar para esse termo, tá bom? Então, vou deixando também aqui incompleto, porque aqui já foi o raciocínio que você precisava. O resto é só desenvolver essa continha do primeiro grau. Tá bom? Agora a gente tem aquela ideia de interpolar. Interpolar meios aritméticos entre 1 e 37. E aqui ele pergunta quantos termos aritméticos devemos interpolar entre 12 e 66 para que a razão de interpolação seja o 8. Ó, essa pergunta ela envolve o mesmo raciocínio de interpolar, quer dizer, você encontrar termos entre um número e outro na sequência. Só que aqui eu já dei uma informação que é o fato de você ter, né, na questão número 13 aqui, tá? O fato de você ter o 1 como primeiro. Já que você vai colocar 11 termos aqui, tá? 11 termos aqui até o 37. Então, as informações que você tem representam o primeiro termo, o enésimo termo, então o primeiro termo é 1, né? Eu vou lembrar que esse enésimo termo aqui, 37, ó, a gente falou enésimo, mas ele já é conhecido. Na verdade, se você observar, tem o primeiro termo. São 11 termos aqui entre ele e 37. Então, eu tenho 1 mais 11, um termo mais 11 termos, 12 termos mais o último termo, eu vou ter 13. Então, na verdade, eu vou ter 13 termos, ou seja, o A13, na verdade, é o 37. Então, quando você já sabe essa informação, você já sabe algo que possa te ajudar a encontrar os demais elementos. Então, nesse caso, a gente está usando a mesma fórmula de termo geral, só que usando agora para encontrar, já que eu já sei que aqui o n é 13, né? Tirei essa conclusão aqui, ó, o n vai ser 13, porque eu tenho 13 termos na sequência. Então, basta encontrar a nossa razão. É isso que ele faz. Então, com a fórmula do termo geral, ó, quando eu venho aqui do AN, deixa eu corrigir aqui, porque eu já vou direto aqui no ponto, né? Aqui vai ser o A13. A13. Então, A13 é igual a quem? Ao A1 mais, tá? Aqui eu vou ter 13 menos 1, que é o nosso n menos a unidade, e aqui vezes a razão.
Aqui também eu deveria ter... Ó, agora a gente vai substituir. Quem é o A13? 37. Quem é o A1? É 1. Então aqui vai ficar 13 menos 1 é 12. Então eu tenho mais 12R. Esse 1 passando para cá, eu vou ficar com 36 igual a 12R. Então a conclusão é que R vai ser igual a 36. Esse 12 vai estar passando dividindo, então ele vai ficar 36 dividido por 12. Eu vou ter então o número 3. Esse número 3 sendo a razão, então automaticamente esses camaradas aqui já são conhecidos. Porque basta que você troque eles aqui, né? Quer dizer, substitua aqui 1 mais 3, porque a minha adição aqui vai dar o próximo termo. Então, mais a razão, eu vou ter o 4, 4 mais 3, aí eu vou ter o 7, 7 mais 3, aí eu vou ter o 10, e assim sucessivamente até chegar aqui no 13º termo, que será o 37. Eu vou só botar uma reticência aqui, mas nesse problema você precisaria chegar em todos eles, tá? Todos os 11 termos. Então, para adiantar novamente aqui, eu estou parando aqui nesse terceirozinho aqui. Tá, então, prosseguindo aí. Esse outro problema aqui, o 14, ele tem a mesma dinâmica, quer dizer, você tem aqui o 2, você sabe que aqui você vai estar procurando termos para colocar aqui até o 66, né, formar uma sequência. Diferente desse termo aqui, eu não consigo, na verdade, determinar o n, porque ele não deu, por exemplo, quantos termos você quer interpolar aqui já na quantidade. Ele fez o contrário, ele pergunta quem é essa quantidade, sabendo que essa razão de interpolação seja 8. A razão de interpolação significa o número que você vai usar na razão, né? Então, esses números aqui dentro da minha sequência têm razão 8. Se isso aqui é uma PA, então isso aqui é a mesma razão 8. Então, consequentemente, o que vai acontecer é que indiretamente ele te deu elementos para tu chegar nessa solução. Por exemplo, se eu sei que ali a razão é 8, então quando eu coloco aqui mais 8, eu vou chegar no próximo termo, que seria quem? O 10. Então, dado esses 10 aqui, automaticamente agora você já tem um problema no qual você tem o primeiro termo, que é o 2, tem a razão, que é o 10 menos o 2, que é o 8, que a gente já sabe que é a razão de interpolação, e nós temos o enésimo termo, que é o 66. Lembrando que esse 66 ele representa então uma incógnitazinha do n, a posição n. Né? Então, trocou na fórmula do termo geral, como nós já fizemos antes, automaticamente você vai encontrar o valorzinho do teu n. Okay? Isso também já foi feito aqui no exercício anterior. Tá vendo? Esse exercício aqui, a gente já fez isso. E nesse exercício aqui também. Então, eles têm a mesma abordagem, são os mesmos raciocínios para poder chegar na solução. Vamos lá. Esse probleminha aqui eu já solucionei